bloco trincando, bloco explodindo por dentro, vários problemas. Fala galera, Luiz aqui da WM Máquinas, gravando um videozinho para vocês aí diferente, pegando aí algumas dúvidas de alguns clientes e também de outras pessoas. A gente está acompanhando um grupo aqui e olhando as respostas e vendo como que o pessoal reage a essas dificuldades do dia a dia e ver quais são as opiniões, tanto nossa como das outras pessoas, sobre determinados problemas. Galera, antes de começar a falar sobre o vídeo, vocês já sabem, né, sobre esse conteúdo, vocês já sabem, curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário. E a gente está tentando voltar a gravar vídeos com mais frequência, está bem corrido, graças a Deus está bem corrido, mas vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Primeira que a gente observou aqui, ó, deixa eu abrir aqui. O pessoal mandou uma foto, né, do bloco e a parte interna do bloco explodida para dentro, né, sempre para dentro, né? E isso geralmente acontece quando dá vácuo no molde. Você prensa, aí você vai fazer a extração embaixo, o ar que tá dentro ali da caneca, vamos colocar assim, não tem para onde ir, ele acaba puxando o fundo do bloco para dentro. Solução para isso, ter uns furos na caneca para ele não gerar esse vácuo, né? Vamos ver aqui o que o pessoal respondeu. É o traço. Com certeza. Faz sentido, pode ser o traço com ou muito fino ou muito úmido, pode ser que aconteça isso. Acontece com mais frequência quando o traço é mais seco. Quando ele é mais úmido, ele geralmente tem uma porosidade ali que o ar consegue sair, ou ele vai só deformar, ele não vai chegar a explodir o bloco para dentro. Os agregados, pode ser falta de água. Faz sentido, faz bastante sentido. Tem um outro aqui que está tendo uma discussão bem maior, que é sobre trincas no bloco. E me chamou bastante a atenção, deu 40 e poucos comentários até agora. O rapaz comentou aqui que ele está começando a fabricação de blocos e ele já fez de tudo que é tipo de traço, não sei o que. Eu queria abrir um parêntese nisso, tá? A gente sabe do esforço de cada um e ele não é pouco, ele é bastante. Porém, galera, a gente conhece pessoas aí que estão há mais de 20 anos no ramo e se você conversar com elas descobriram algo novo sobre o traço delas recentemente. E isso é uma evolução constante. Não pense aí que em uma semana, um mês, você já fez de tudo. Não fez. Talvez você já tenha feito a maior parte, mas a elaboração do traço ela é muito complexa quando você não tem ajuda profissional adequada. Por isso que existem diversos consultores no Brasil e bons consultores que eles estão aí para auxiliar nesse sentido. Então tem que tomar muito cuidado. O Brasil é uma região muito grande. O Brasil, a gente é muito rico em variedade de solo, então isso muda muito, galera. E a gente entende que assim, o pessoal às vezes está preocupado, né, está precisando de ajuda, recorre a alguns meios, só que às vezes isso, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. A gente tem muitos relatos de pessoas que conversaram sobre uma dificuldade e trocando informação com outros fabricantes e eles conseguiram corrigir. Mas a gente também tem muitos relatos que pioraram, entendeu? Porque cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua dificuldade. E isso, galera, coloque na cabeça, desenvolvimento de traço é cada um por si. Pode pegar ajuda, pode pegar referência, pode, claro que pode. É bom, claro que é bom. Porém, a pessoa que está por trás do equipamento, ela precisa se desenvolver nesse sentido, senão não vai dar certo, não vai rolar, entende? Então assim, pessoal, o que vale para um não vale para outro. Infelizmente, seria muito fácil a fabricação de blocos se o traço fosse uma certeza para todos, né? Fosse o mesmo agregado, fosse tudo bonitinho, o mesmo fornecedor, mas não é. Essa é a dificuldade da fabricação de blocos, porque se fosse tão fácil assim, meus amigos, ninguém ia desistir do ramo, mas não é simples, tá? Depois que acerta, o negócio vai embora. Mas eu já conheço muita gente aí que já está há bastante tempo fabricando blocos, bons blocos, e cada dia que passa as pessoas descobrem coisas novas, aditivos diferentes, composição de agregado diferente. Então a gente está evoluindo aí cada dia que passa e a passos largos, está evoluindo muito nesse sentido. Então a gente tem que estar sempre atualizado, tá? Para você sempre se manter bem no mercado, precisa estar sempre atualizado nesse sentido. Então ele colocou aqui que ele começou recentemente no ramo, tem uma máquina pneumática, tudo bem, não tem problema. Já tentou fazer tudo que é tipo de cura e tudo que é tipo de traço, várias alternativas das tábuas, traço, vibração, formas, já fez várias coisas e não adianta, continua trincando, tá? Minha opinião pelas fotos, né? Parece pelas fotos que o agregado dele, o cimento não deu uma liga tão boa, tá?
Mas essa é a minha opinião, eu não tô lá para ver fisicamente o agregado, é mais pelas fotos e pelo conhecimento que a gente tem. Então dá para ver assim que parece que tem bastante areia no traço dele e realmente tem as trincas. A gente sabe que a areia ela ajuda a dar uma plasticidade na massa, mas muita areia também não é legal, tá? Tá bem trincado o bloco dele, bem trincado mesmo. E também tá com indícios de, no fundo, dar o vácuo lá. Além das trincas também tem esse outro indício. E dá para perceber também que a parte superior do bloco dele tá ondulada. A forma é reta e a parte superior está ondulada, então teve ali um excesso de preenchimento em algumas partes e falta de preenchimento em outras, ou excesso de vibração na hora de compactar, né? Ficou muito tempo vibrando e compactando. Vamos agora ver os comentários. Pessoal, a gente não está aqui para criticar comentário e tal, eu só quero fazer uma observação no final. Eu queria ler os comentários para vocês entenderem depois. A tábua está presa na forma, tem que ficar solta. Então esse foi o primeiro comentário. Tá? A vibração e a prensa não ajudou muito. Experimenta acrescentar mais água na massa, né? Mas o cara até colocou pouca coisa a mais, né? Amigo, já tentei a resposta da pessoa. Já tentei acrescentar água, porém com o traço mais molhado a máquina está com dificuldade de desformar. Faz sentido, faz total sentido. Principalmente em máquinas pneumáticas e manuais. Você tem, na manual você coloca mais água para compensar algumas características técnicas dela. Vai ficar um bloco muito mais poroso. Na pneumática ela já não vai ter força para extrair, né? Então você vai ter esse problema, né? Já tentou acrescentar água e não deu certo. Dá uma conferida nas formas, bacana. Às vezes tem uma forma desalinhada. Já aconteceu da gente fabricar às vezes e a forma ficar um pouco torta e tudo. Faz sentido também, né? A questão da forma é assim, ó. Se você está fabricando blocos, ele está trincando, está acontecendo alguma coisa nesse sentido, repare assim, tem que ser sempre no mesmo ponto e o mesmo defeito. Já aconteceu com a gente, por exemplo, a gente já fez forma errada, a gente não é santo, tá? Então aí tem que fazer a substituição ou o conserto, enfim, tem que fazer. Já aconteceu, por exemplo, do cliente ligar, Luiz, a forma está com problema e o bloco está trincando. Ah, me manda uma foto. Ele me manda uma foto do bloco trincado, mas os outros blocos ao redor estão ok. Aí eu falo, amigo, não é forma, porque se fosse forma, todos os blocos teriam problemas. É uma regra, não é que é uma regra, é uma condição, porque a forma está torta, todos os blocos daquele lado vão estar tortos, é nítido, isso é muito claro. Então você pega assim a forma ali trincada e os outros não, amigo, então vamos corrigir a operação, vamos corrigir alguma coisa nesse sentido para fazer. E a resposta que a gente sempre tem quando fala em traço, de todo mundo, o cara tá 2 dias com a máquina, você fala em traço para ele, não, traço eu já sei. Traço tá tudo certo, é a máquina o problema, então tá bom, é a máquina o problema, então vamos trabalhar na parte técnica da máquina, mas isso é bem comum, tá? Depois com o passar do tempo o pessoal percebe que não é bem assim, mas os 2, 3 primeiros dias a primeira semana, o traço eu já sei, o traço eu já fiz de tudo aqui, é isso mesmo e tá bom. Então depois a gente amadurece a conversa, vamos trabalhando por etapas, né? Falta de enchimento e compactação, daí entra naquele mérito que eu falei da parte ondulada, da parte superior, né? Pode resolver isso com mais pó e uma umidade maior, uma outra dica. Ele falou aqui que o bloco dele prensa 2 centímetros, é uma prensagem bacana para uma máquina pneumática, eu acho que até é um pouco demais às vezes, mas depende muito do agregado, da vibração, dá. Daí um rapaz aqui colocou, bem bacana a resposta dele, colocou, né? A compactação não se dá só por área de compactação, né, compactação do agregado em relação à compactação da prensa, mas sim pelo quanto que você consegue unir os seus agregados com uma boa mistura e a pasta, bem pertinente, entendeu? Não é só o quanto você vai prensar, é o quanto vai vibrar e o quanto que o teu material vai agrupar. Você pode ter a melhor máquina, a melhor prensagem, e se teu material não agrupar da maneira correta, não vai rolar, não vai, entendeu? E você também pode ter o melhor agregado que faça um agrupamento legal, mas se ela não compensar na vibração e na compactação, você não vai também ter um resultado muito satisfatório. Então, bem pertinente esse comentário, né? Perguntou aqui, né? Você diz então que os materiais não estão se agregando. Foi isso que o cara tentou comentar, a pessoa tentou comentar, né? E mesmo com a máquina prensando, é isso mesmo. Às vezes o material ele não agrupou mesmo a máquina prensando. Repare no seu bloco que o acabamento final da prensagem ele se dá só na parte superior. A parte, vamos colocar aí 2 centímetros da parte superior do bloco. A parte para baixo do bloco, a compactação,
aglutinação, né? A pasta que gera é a vibração, galera. A compactação ela serve para dar altura e para fazer aí aquele acabamento final. E ele vai ter aí 2, 3 centímetros no máximo. Você vai perceber que é a compactação em cima, porque o material tá mais prensado. Parte de baixo, daí às vezes acontece, o material tá bem liso em cima e a parte de baixo tá cheia de pó, cheio não, né? Tá com alguns poros e tudo. E a parte de baixo também bem lisa. E isso o que acontece? Você tá com déficit de vibração. Você tem que preencher melhor o teu molde ali no meio. Foi isso que ele tentou explicar aqui, né? Aqui, ó, agora começam os dilemas. Esse problema acontece comigo quando minha massa está com pouca umidade. É o problema de cada um, né? Então pode acontecer com mais umidade, outro com menos umidade. Ele já tentei fazer com a massa mais molhada, diminuir bastante, mas a minha máquina fica com dificuldade de desformar. Pneumáticas tem essa característica, ela tem uma dificuldade de desformar com muita umidade e com pouca umidade, tá? Pessoal, para quem tem máquina pneumática, vou falar um negócio para vocês. Sério. Agora é sério, para quem tem máquina pneumática. A minha máquina pneumática ela exige mais conhecimento técnico de traço do que as outras, tá? Ela tem essa característica, é uma máquina muito boa, mas ela é um pouco mais difícil de você acertar nesse parâmetro, tá? Você tem essa... A gente já fabricou muitas máquinas pneumáticas, então pela experiência que a gente teve, existe essa dificuldade, sim. Depois que acerta vai embora, show de bola, né? Tem gente que acerta meio que de primeira, tem uns que demoram mais, mas a máquina pneumática, se você não acertar o ponto certo da umidade, ela vai travar, Ligava muita gente falando pra mim, a máquina é fraca, O que eu falava? Cara, pega um cara de 100 quilos, pega duas pessoas de 100 quilos, coloca um de cada lado da máquina e manda subir, vê se sobe. Poxa, Luiz, subiu com 200 quilos. Então a máquina pneumática ela não é fraca, ela é forte. Só que você tem que entender que a força que você está exercendo em cima é maior. Então você tem que achar o equilíbrio para compactar o material, para poder compactar na medida certa, para você poder extrair. Então é isso que é a maior dificuldade. E toda máquina pneumática, manual, hidráulica, ela só vai extrair da maneira correta a partir do momento que o prensador chegar no batente mecânico. Quando ele chegar no batente mecânico da máquina, ela vai fazer a extração. Se ela não chegar no batente mecânico, ela vai fazer a extração e vai quebrar. Então tenham isso claro, sempre quando você for prensar o material tem que chegar no batente mecânico para daí fazer a extração, senão não vai, senão você vai estar prensando o material dentro do molde ali, ele não vai extrair ou se extrair vai quebrar tudo. O cara falou que visitou várias fábricas, muito legal isso, né? Pegou algumas dicas, isso é muito bacana, a gente gosta de ver isso quando as pessoas trocam essas informações. Daí aqui ele está comentando que ele acredita que possa ser um ajuste mecânico na máquina dele, né? Aí aqui ó, amigo, tenta fazer uma massa mais liguenta, com mais liga, vamos colocar, né? Parece ter muita areia grossa e qualquer batidinha na hora do carrinho pode acontecer isso. Pode. Na hora de movimentar, pode acontecer isso sim. Tá, o que você recomenda adicionar na mistura para dar mais liga? Aditivo. Não precisa nem falar de aditivo. Aditivo. Faz massa no início sem aditivo para você ver o que o aditivo te ajuda depois, né? Mas o aditivo é fundamental, ajuda muito, tem nem que o falar. Daí o cara sugeriu adicionar areia fina ali de aditivo, né? Adicionar um pouco mais de pó e tal, enfim. Eu tinha esse problema também, corrigi adicionando pedrisco no traço. Se faz sentido para ele, tudo bem, né? Acho válido. Daí o cara falou que ele já tentou também, não rolou, não deu certo. O outro já falou assim, tem muito material fino, coloque mais pedra e um bom aditivo, né? Daí o cara perguntou qual aditivo ele recomendaria, daí entrou no mérito de vários aditivos e entrou no mérito até de indicarem os produtos para fazer vedação de parede. Não sei até que ponto isso funciona, galera, não vou colocar minha mão no fogo. Eu acho que existem aditivos próprios para blocos, vamos usar eles, tá? Nada de usar de detergente, nada de usar sabão, óleo queimado, uma marca específica de vedação de parede, tá? Acho que usa aditivo próprio para bloco mesmo, que é o mais recomendado. Colocar até cola. Tá bom, né? Cada um coloca o que quer. Colocaram cola. Areia muito grossa, tenta acrescentar mais finos, já mudou, o outro recomendou mais grosso, material mais grosso e agora material mais fino. Pega uma espátula, limpa bem a forma, isso é recomendado fazer periodicamente, ainda mais se de vez em quando trinca e de vez em quando não. Então pode ser sujeira no molde. Alguém pode formar o melhor traço para evitar esses trincos, essas trincas, né? Eu também estou começando do ramo e estou com o mesmo problema. Galera, por que eu quis falar um pouco aí sobre esse post para vocês? Quis falar porque assim, existe muita opinião, tá? E às vezes opinião demais atrapalha em vez de ajudar. Eu sei que é caro, eu sei que é um
um investimento alto, tudo, e às vezes o recurso eles estão limitados, né? Pessoal, mas o mais certo, o mais correto é chamar um cara que entenda de fato de traço, que possa te auxiliar, um profissional propriamente para isso, entendeu? Luiz, o consultor é caro, realmente eu também acho que é um valor às vezes alto, né? Mas, cara, para quem tá começando, é o melhor, cara, evita todos esses problemas, porque assim, se tu for parar para fazer as contas, se você produz 1000 blocos por dia, você paga aí 3 a 5 mil reais numa consultoria. Se você ficar uma semana produzindo coisa errada, você já pagou a consultoria, só o que você teria de prejuízo, entendeu? Então assim, tem que cuidar muito com isso, galera. E o que a gente percebe assim? Cada um tem uma experiência. Por que cada um tem uma experiência? São diversos tipos de máquina. O solo do Brasil, como eu falei anteriormente, ele é muito rico, são diversos tipos de solo. São muitas variáveis. Isso que a gente não está nem falando da mão de obra de cada lugar, entendeu? São muitas variáveis no nosso país, né? Isso que transforma o bloco de concreto no mercado um pouco difícil nesse sentido, que é você acertar esse passo. Existe uma demanda muito grande, existe compra do produto, porém, o pessoal que está comprando que é qualidade, que é preço. Só que para você chegar nisso às vezes demora, pessoal. Então a gente tem que entender que assim, o investimento de uma fábrica de blocos, ele vai além das máquinas, ele vai além do terreno, ele vai além do aluguel, ele vai além da mão de obra, ele vai aqui, ó, conhecimento, galera. E às vezes o conhecimento ele demora um pouco para vir. A prática do dia a dia às vezes ela demora. Então a gente percebe assim, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência e cada um tem a sua opinião. Juntou num balaio aqui uma dúvida e cara, colocaram até cola branca no negócio, entendeu? Então assim, o que é a dica que a gente dá? É importante ouvir as dicas. Obviamente foi importante ler todas essas dicas aqui. Por quê? Alguma delas talvez faça sentido para você e para tua necessidade. Até a cola, se der certo, ótimo. Só que eu acho que a cola é muito cara comparado a um aditivo. Então eu acho que não vale a pena financeiramente, igual o detergente. Eu acho que não vale a pena você usar detergente. Porque não é comprovada a eficiência técnica do detergente, né? Muita gente fala que dá certo, uns falam que não. Tem gente que eu já vi colocando até óleo queimado no traço. Se dá certo, se não dá certo, eu não sei. Mas eu acho que o custo-benefício disso não vale a pena. Vale a pena você, de fato, comprar um aditivo próprio para isso. Entende? Essa pelo menos é a minha opinião. Mas vieram tantas opiniões ali que pode ser que às vezes até confunda as ideias. Então pega isso que de fato faz sentido para você e aplica na tua fábrica. E entenda que cada dia é um aprendizado diferente. A gente vê muito nos grupos aqui, principalmente de WhatsApp e tudo, qual é o traço? O cara tá lá no Rio Grande do Sul fazendo um bloco, o cara lá do Pará pergunta, qual o traço? O que vai mudar, cara? No Rio Grande do Sul é basalto, lá no Pará é seixo. Como que vai fazer? Entendeu? Tipo assim, então assim, é muito fácil chegar ali e falar, qual o traço? Pega o norte, pode perguntar qual é o traço, para você ter uma referência, para você ter um norte, mas o passo a passo desse traço, meu amigo, é no dia a dia, é contigo, entendeu? É ou com um consultor, ou chama um consultor, ou você vai ter que ficar remando ali até descobrir, entendeu? Só que nessa de ficar remando até descobrir, meu amigo, muita coisa pode acontecer, cara. Pode fazer produto ruim, você pode estar jogando dinheiro fora, você pode até fazer um produto de qualidade, mas gastando muito cimento. Até que ponto isso é interessante, entendeu, galera? Então assim, às vezes a gente, quando você for investir, pensar nesse ramo, procure se informar disso antes, coloca a máquina para rodar umas 2, 3 semanas, chama um consultor, o consultor vai lá, te ajuda, domina o processo operacional da máquina, você tem que dominar esse processo para depois você partir para o traço, senão vai ficar nessa luta diária. A gente aqui tem vários problemas nesse sentido, problemas não, né? Dificuldades dos clientes, eu não consigo desformar, tá subindo torta a mesa, não tá prensando, não tá chegando na altura, daí a gente manda o vídeo para nós, pra gente analisar a operação. Claro, a máquina às vezes pode ter alguns problemas, já aconteceu da máquina sair com algum problema e a gente tem que corrigir mecanicamente esse problema, mas a maioria dos casos elas é uma falha de operação. Entendeu? Vibra menos tempo, vibra um pouco mais, a gaveta deixa um pouco mais parada, agita a gaveta, prensa, alivia, só pode extrair quando chegar nos batentes, senão não dá para extrair. Mas não tá chegando no batente, então tá entrando muito material no molde. Então assim, a maioria das falhas às vezes acontece por falhas de operação, por até o pessoal não dominar, entende? E a resposta que a gente mais escuta é, o traço não é. O traço não é o problema, o traço tá ok. Internamente eu penso comigo, beleza, daqui uns dias a gente conversa de novo e vou ver se o teu traço vai ser o mesmo. Porque não vai ser, vai mudar, eu sei que vai mudar.
entendeu? Porque aí sempre muda, galera. Você tá todo dia aprimorando, todo dia você tá melhorando, né? Então, fica aí a nossa dica no sentido de peça ajuda, mas saiba filtrar as respostas, entendeu? E esteja preparado para ouvir bastante coisa, né? Então, assim, peça ajuda é muito importante, mas saiba também filtrar as respostas corretas para a tua aplicação. Pode ser que as outras respostas não sejam boas para você, mas elas vão ser para aquela pessoa, entendeu? Então, assim, tem que saber identificar o que você tem na mão, a máquina que você tem na mão, os agregados que você tem na mão, a mão de obra que você tem junto com você, para você de fato chegar no melhor. Beleza? Então, galera, um pouquinho aí sobre a nossa opinião sobre esse assunto. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, se inscreva no nosso canal, assista um outro vídeo aí que a gente vai deixar o link para vocês também e que Deus nos abençoe. Abraço!